Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá? Mais uma vez eu aqui para gravar mais uma parte da nossa série de Sexta Touch 2 e Phone Gap. Então, da última vez que vocês ouviram a minha gloriosa voz, a nossa aplicação estava dessa forma aqui, ok? Um list aqui com dois registros, mudando entre dois painéis, ok? Então agora eu vou fazer um pequeno refactoring aqui na nossa aplicação e mudar algumas coisas, mostrar mais algumas coisas novas aqui para vocês. Então, a primeira coisa, vou criar aqui a nossa pasta parte 4. Opa. Ok? E agora, nós vamos fazer o seguinte. A primeira coisa é que no nosso app.js, a gente está instanciando essas duas classes aqui na mão, certo? E eu não quero isso. Inclusive, a gente está botando já assim que a nossa aplicação roda, um painel 2 já, e esse painel pode nem ter, nunca ser visualizado pela gente. Então já criei, coloquei num DOM um cara que a gente pode nunca visualizar. Então isso não é uma boa prática. Então nós vamos fazer o seguinte. Aqui, lá no nosso controller, nós vamos fazer, dentro do nosso config, nós vamos criar um cara chamado routes. O que são esses caras? Esses caras são as rotas do nosso controller. E aí a gente mapeia de acordo com uma determinada URL, a gente vai executar uma determinada coisa. O que a gente vai fazer? Então, se a rota for em branco, a gente vai executar uma função chamada show, sei lá, contatos list. E se a rota for também index.html, a gente vai executar a mesma função. O que isso significa? Significa que se a gente digitar isso aqui, .index.html, ele vai executar essa determinada função, ou em branco, ele também vai executar essa função. Ok? O que a gente vai fazer nessa função? Vamos criá-la aqui. Show contatos list. E aí, nessa função a gente vai fazer basicamente o seguinte: a gente vai pegar o que a gente está lá fazendo lá no nosso launch da nossa aplicação e vai passar aqui. Então a gente vai pegar aqui no nosso app isso aqui, ok? E vai passar para o nosso controller aqui, ok? E agora a gente vai, por enquanto vou deixar essa linha aqui comentada. Então assim que a nossa aplicação rodar, vamos lá, agora aqui vai ser parte 4, deu alguma coisa errada, deixa eu ver o que foi, esqueci como sempre, essa gloriosa vírgula que sempre dá problema no JavaScript. E aí o que aconteceu? A nossa aplicação rodou, aqui no launch não tem nada, ok? Como o nosso controle está sendo startado aqui, ele passou pela rota, encontrou essa rota aqui em branco e executou essa função aqui. Então, vamos dar um console.log aqui. Criando. Listagem de contato. Ok? Então ele passou aqui por essa função. Ok? Agora, o que a gente vai fazer? Se eu clicar aqui agora, ó, ele vai mudar para o painel 2. Só que esse mudar para o painel 2 não existe, porque esse elemento 1 aqui não existe nada no nosso painel. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu, por enquanto, eu vou tirar esse console aqui, tirar esse aqui também, e aqui a gente vai transferir essa linha que a gente tinha aqui para cá, ok. E aí isso aqui
Eu espero eu que agora funcione. Funcionou. Agora a gente tem um problema que é o seguinte. Se eu voltar aqui, ó, ele vai setar. Só que quando eu clicar aqui de novo, ele vai passar por essa função aqui e vai criar um novo componente. Ó. Ok? A gente vai consertar isso depois, a gente vai aprender a lidar com isso, mas por enquanto isso aqui atende a gente e funciona. Então o host basicamente é um cara que fica dentro do seu controle e faz a rota desse seu controle e aí mapeia uma determinada URL para uma determinada função. Beleza? Além disso, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui no nosso app, ele agora está consideravelmente mais limpo. Se vocês repararem, ele está dando um warning aqui que esse arquivo não foi carregado. Então a gente vai vir aqui e vai carregar a nossa view contatos list. Ok? Enquanto só isso. Beleza? O que mais a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar na nossa listagem. Então basicamente o que a gente fez agora? A gente tirou esse cara aqui que estava no app e passou a responsabilidade para o controller, que é quem vai ficar gerenciando quem está visível na nossa view, quem mostrar, quem não mostrar e etc, como deveria ser, ok? A gente ainda tem que fazer um refactoring depois disso aqui, mas vamos deixar isso aqui de lado por enquanto, ok? Agora a gente vai vir aqui no nosso model e vai tirar esses, no store, e vai tirar esses campos, esses registros hard-coded aqui. Como é que a gente vai fazer? A gente vai criar um cara chamado proxy, ele vai ser responsável por ler esses dados para a gente. Então a gente vai criar, para começar, um proxy do tipo Ajax. E o proxy ele tem um reader, que diz como a gente lê. Esse reader vai ser do tipo XML. Antes disso, vamos fazer o seguinte. Aqui dentro de app, vou criar uma nova pasta chamada data. Ok? E aí dentro dele, a gente vai criar um arquivo chamado contatos.xml. Deixa eu ver aqui. Deixa eu copiar aqui a estrutura de um XML básico para não ter que copiar, ficar digitando tudo isso. Então aqui a gente vai criar um XML que cada registro vai estar dentro de uma tag chamada contato. Ok? Então aqui vai ter nome, sobrenome e nome. Então, vamos botar aqui para João Silva e eu, Edir Saia. Ok? Então a gente tem um XML e a gente vai carregar esse XML. Como é que a gente vai fazer isso? Lá no nosso store, a gente criou um store do tipo Ajax, então ele vai fazer uma requisição para carregar esse XML que a gente criou. Eu disse que o leitor é do tipo XML, e aí eu tenho que dizer o seguinte: o que é um registro dentro desse XML? Então, contato. O que isso significa? Cada vez que ele encontrar essa tag contato aqui, ele vai assumir que tudo que está dentro é um registro. Qual é esse tipo de registro? O store, ele automaticamente injeta esse model dentro do reader. Então é como se eu tivesse alguma coisa assim, ó. Aqui dentro tivesse um model definido desse mesmo tipo aqui, ok? Então o store injeta esse cara direto dentro do proxy, beleza? E tem ainda, é claro, a URL, onde esse XML está. Então ele vai estar dentro de data, contatos.xml, beleza? Então, aonde o XML está, tipo e o que é um registro, ok? Então vamos ver se eu vou rodar isso aqui e vai funcionar ou se eu fiz alguma coisa errada. Não exibiu nada e vamos ver por quê. Então, vamos ver aqui na nossa aba Network. Eu já sei por quê. Eu não coloquei o nosso store com auto
load, ele ser automaticamente carregado. Opa, eu não coloquei uma URL. Eu agora não lembro então se essa URL, eu acho que é aqui do proxy, não no reader. Acho que é isso mesmo. Isso. Então ele não achou isso aqui, porque eu realmente botei a URL errada. Esse é app/data. Ok, então ele está dizendo que esse cara aqui do lado de fora está deprecated. Vou colocar dentro de config. Justo. Eu esqueci. Mas mesmo assim, não achou o XML. Contato XML. Nome, ok. Priori. Okay. XML, data not found in response. Então, vamos ver a requisição aqui. Ele respondeu no XML. Veio um XML correto, sim. O XML data not found in response. Então, vamos ver o que pode ser. Eu já imagino o que seja, então vamos lá. Ele está dando warning, é isso aqui, ó. XML data not found. Okay. Então, nós vamos fazer o seguinte. Aqui, o XML Reader, ele tem um cara chamado root property. Ok. Então ele diz pra gente qual é o nó root de todos os nossos dados. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um... Eu vou dizer, vai ser data, ok? E aí aqui no nosso XML, primeiro eu vou apagar esse D que a gente não está usando, o nosso model não tem, mas não daria problema, ok? Vou botar aqui todo mundo dentro de data. Ou seja, ele vai ler esse XML, vai pegar esse nó raiz aqui, vai achar que todos os dados estão aqui dentro e para cada dado ele vai olhar dentro dessa tag contato. Isso aqui deve funcionar. Vamos ver agora. Isso, pronto. Então conseguimos ler o nosso XML ao invés do dado estar hardcoded aqui. Ok? Beleza? Então o que a gente fez primeiro? A gente tirou as nossas views aqui do launch, ok? Passamos para o nosso controller, criamos duas rotas e essas rotas criam as nossas views que a gente estava usando, beleza? Depois mudamos o nosso store, tiramos os dados que estavam hardcoded aqui, temos um proxy do tipo Ajax, que faz uma requisição, carrega um arquivo XML. A gente diz para ele como ler a partir de um tipo XML, o que é um registro e qual é o nó raiz de onde eu estou pegando esses registros. Além disso, ele sabe que o tipo de dado que ele vai ler é esse model, porque o store injeta esse cara aqui dentro do reader. Okay? Lá no nosso contatos.xml, a gente criou um nó raiz. Depois, para cada registro que a gente quis, a gente criou um contato aqui dentro. Agora a gente vai dar só uma pequena incrementada no nosso contatos list. A gente vai botar algumas coisas aqui para ficar um pouquinho mais com cara de lista, que é o seguinte. Então, a lista tem várias configurações. Uma delas é essa aqui, onItemDisclosure. Então eu vou colocar ele por enquanto só true, ok? Ele pode ser um objeto ou uma função, ou um booleano, por enquanto a gente vai
deixar só ele como booleano, para ele poder mostrar essa seta aqui pra gente, ok? E ficar uma coisa mais com cara de lista, para o cara ficar mais intuitivo, ele tem que clicar aqui para acontecer alguma coisa, ok? O que a gente vai fazer agora é, quando a gente clicar nessa lista, exibir algum detalhe desse cara. Então a gente vai fazer já o seguinte, botar e-mail aqui, endereço, ok? Então vai ser João da Silva, arroba xpto.com. Bom. Ok? Então qual é a ideia agora? Que a gente clique no registro, esse evento seja capturado pelo nosso controller, a gente vá para uma outra tela e visualize os dados, por exemplo, completos desse meu usuário. Contato, nome, sobrenome, etc. Ainda, a gente vai mudar, ao invés de ler no XML, salvar isso no local storage para a gente poder fazer um CRUDzinho, inserir, alterar e etc. esse usuário. Ok? Mas isso fica para o próximo vídeo, beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.